Jornal do Meio-Dia, comigo, Rodrigo Menezes, no ar, nessa segunda-feira, 28 de março. Segunda-feira, após final de semana em que o Palmeiras garantiu a sua classificação para a final do Campeonato Paulista. E essa é uma das pautas do programa, obviamente, a vitória do Palmeiras na semifinal contra o Red Bull Bragantino. Também vou falar da renovação de contrato do Abel Ferreira, a discussão sobre onde e quando será a segunda final, a data dos confrontos da Libertadores, o sorteio da Copa do Brasil e o Palmeiras no futebol feminino, certo? Então, antes de mais nada, pessoal, já deixa seu like aqui no canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho, isso ajuda bastante o canal a continuar crescendo e vocês a receberem conteúdo sobre o Palmeiras todos os dias, conteúdo sempre de qualidade aqui no canal do Paulo Massini. Também, se você puder tornar-se apoiador, na descrição aqui tem o link do que você precisa fazer. É só seguir lá as instruções que você torna-se apoiador e, dependendo do valor que você contribuir, você pode ser, inclusive, chamado para participar das lives aqui no canal do Massini, beleza? Também, antes de mais nada, a gente tem que falar um pouco do nosso parceiro, o OneFootball, o melhor aplicativo para quem gosta de futebol. No OneFootball você fica sabendo as notícias do Verdão. Sempre que sair qualquer informação, você vai receber na palma da sua mão uma notificação falando sobre as notícias que acontecem todos os dias. Então, por exemplo, a renovação da Abel Ferreira, você teria ficado informado antes do Palmeiras anunciar oficialmente, porque o OneFootball anunciou para todo mundo às 2 horas da tarde que Abel Ferreira tinha renovado com o Palmeiras. Se você quer baixar o OneFootball, então é só apontar aqui nesse QR Code que está no topo da tela, ou clicar no link que está na descrição, e eu super recomendo, porque além de Palmeiras, você sabe notícias sobre o futebol brasileiro, seleção brasileira, futebol alemão, futebol japonês e todas as outras grandes ligas do mundo, beleza? Então baixa aí o OneFootball, porque eu garanto a você, ele é o melhor amigo do torcedor apaixonado. Bom, o Palmeiras nesse sábado entrou em campo no Allianz Parque e venceu a equipe do Red Bull Bragantino numa semifinal, uma semifinal muito bem disputada, um jogo de um nível muito legal para os que a gente está acostumado aqui no Brasil, então algo muito interessante de se ver. Palmeiras que foi a campo com Marcelo Lomba, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez, Jailson, Zé Rafael, Rafael Veiga e Gustavo Scarpa, e Dudu e Rony. Lembrando que o jogador Danilo se foi poupado, né? Teve uma dor na coxa esquerda, a comissão técnica decidiu por não escalá-lo para essa partida, mas a princípio não é nada que gere grandes preocupações. O jogador deve voltar aí, se não para o primeiro jogo da final, o segundo jogo deve estar normalmente em campo. Tá? O Bragantino foi a campo com Cleiton, Aderlan, Léo Ortiz, Léo Realpe e Luan Cândido, Jadson Silva, Eric Ramírez, Johan, Elinho, Ítalo e Bruno Tubarão. Então, põe um jogo em que o Palmeiras começou pressionando o Bragantino. O Palmeiras chegou cedo ao gol, né? Uma jogada de escanteio curto. O Scarpa rola a bola para o Marcos Rocha, que ajeita, o Scarpa cruza a bola. O Gustavo Gomes cabeceia para o meio da área, o jogador Murilo, o zagueiro Murilo, chega ali e chega finalizando, fazendo o gol. 1-0 para o Palmeiras, para incendiar de vez o estádio lotado, mais de 37 mil pessoas presentes. Então, isso já gerou um clima muito bom para o Palmeiras logo de cara. Na sequência, o Palmeiras o Palmeiras faz o gol, o Palmeiras dá uma recuada, mas não porque uma coisa que o Palmeiras fez por iniciativa própria. O Palmeiras até tentou continuar pressionando um pouco o Bragantino sem recuar tanto, só que o Bragantino adiantou muito as suas linhas, principalmente a pressão ali na saída de bola, e isso daí fez com que o Palmeiras tivesse recuo para sair jogando e, consequentemente, acabasse recuando para tentar dar uma forma de driblar essa situação. Não conseguiu com tanto sucesso. A equipe do Bragantino até passou a saída de bola do Palmeiras, basicamente era o lombo para o Gustavo Gomes para o Marcos Rocha, que tentava por lançamento, às vezes um passe, buscar o Dudu, o Veiga ali no meio, mas o Bragantino conseguido neutralizar bem o Palmeiras, ainda que o Palmeiras tenha uma dessas saídas de bola conseguido fazer um segundo gol com o Gustavo Scarpa, uma jogada em que o Veiga toca para o Rony lança o Dudu cruza na área e o Scarpa faz o gol, porém, esse contra-ataque na origem da jogada, o Dudu estava impedido, então foi um gol bem anulado, mas o Palmeiras chegou ali, mostrou para o Bragantino que estava vivo, que ia
buscar os contra-ataques e ia tentar explorar essa pressão que o Bragantino estava fazendo. E aí o Bragantino chega ao empate no lance de falta, cruzamento para a área, a bola fica ali pipocando dentro da área e o Léo Real sobe sozinho para colocar a bola no fundo da rede do Palmeiras, um empate que o Palmeiras até era merecido, porque o Bragantino até mereceu empate, porque o Bragantino pressionou o Palmeiras, fez ali, adiantou sua marcação, criou suas oportunidades, ainda que não tenha tido nenhuma chance muito clara de gol. A pressão do Bragantino resultou, e o Bragantino é uma equipe que é bastante competente, tem que ser ressaltado isso, então fez por merecer aquele gol. Mas depois que o Palmeiras toma empate, o Bragantino até baixa as linhas novamente, passa a marcar mais no meio de campo, até mesmo porque o Palmeiras tem um contra-ataque, uma transição muito rápida, então o Bragantino não quis dar espaço para o Palmeiras jogando fora de casa, e o Palmeiras consegue recuperar o domínio da partida, cria suas oportunidades, não consegue finalizar com qualidade, é verdade, teve suas dificuldades, mas é recompensado com essa pressão, com esse volume de jogo que o Palmeiras criou, com o segundo gol do Palmeiras, que começa nos pés do zagueiro Murilo, que faz uma inversão de bola muito boa para o Dudu com domínio sensacional, então, do domínio, e logo já na sequência já lança o Veiga dentro da área, né, um passe maravilhoso do Dudu. O Veiga vai à linha de fundo, cruza para trás e o Rony chega para completar, fazendo o segundo gol do Palmeiras, que também era merecido pela forma como o Palmeiras reagiu após o gol. É importante ressaltar quanto que a torcida do Palmeiras também não baixou o volume, não baixou a intensidade em nenhum momento no primeiro tempo, mesmo quando o Palmeiras tomou o gol, a torcida continuou cantando, continuou apoiando, sem dar o menor sinal de ter sentido o gol, coisa que a torcida do Palmeiras realmente vem fazendo desde essa chegada do Abel. A torcida do Palmeiras melhorou muito essa questão de quando toma o gol, a torcida continua apoiando. Eu sou torcedor da arquibancada e muitas vezes eu vi que quando o Palmeiras tomava o gol, baixava um pouquinho a adrenalina por uns 2, 3 segundos e depois voltava, mas nesse jogo especificamente não aconteceu. O Palmeiras faz o gol, a torcida incendeia, toma o gol, a torcida continua inflamada, e quando faz o segundo gol é só uma coroação de um bom primeiro tempo que o Palmeiras fez, mostrando domínio, mostrando qualidade. Tem que se ressaltar também que o Bragantino vacilou muito, deixando o Dudu livre no mano a mano contra o Luan Cândido. O Dudu deitou e rolou, então também teve ajuda aí do Bragantino, e o Palmeiras até chegou a marcar mais um gol ali no primeiro tempo, ainda um lance com o Gustavo Gomes, cruzamento para dentro da área, ele cabeceia para o fundo do gol, mas ele estava impedido, então mais um gol bem anulado. Mas de qualquer forma a gente vê que o Palmeiras criou chances, criou 4 gols nesse primeiro tempo e só 2 valeram, é verdade, mas o Palmeiras criou um volume de jogo muito bom do Palmeiras. No segundo tempo, o Palmeiras cai de rendimento, acho que acima de tudo a intensidade do Palmeiras diminui, porque o Palmeiras vem de uma sequência de jogos importantes num curto período de tempo, e não adianta, o Palmeiras em todas essas partidas mostrou uma intensidade legal, um nível de jogo bom, mas não tem como um time não ter uma queda de rendimento fisicamente no segundo tempo com toda essa sequência de jogos que o Palmeiras vem tendo. Mas ainda assim o Palmeiras não sofre grande pressão do Bragantino e também consegue criar suas oportunidades. É verdade que desperdiça a maior parte delas por erros próprios do Palmeiras, erros de passe, impedimentos. Então, detalhes que precisam ser melhorados para a sequência da temporada, porque tem adversários que não vão ceder tanto quanto o Bragantino cedeu, e o Palmeiras precisa melhorar a sua concretização dos contra-ataques. De qualquer forma, o Bragantino também pouco criou assim de muito perigo para o Palmeiras, ficou ali rondando o ataque, o campo de defesa do Palmeiras, mas sem ter criatividade, sem conseguir criar grandes chances. Acho que o melhor lance do Bragantino no segundo tempo foi uma defesa que o Lomba fez, um lance de falta do Luan Cândido, uma bela batida, e o Lomba foi lá no ângulo buscar a bola. Então, tirando esse lance, assim, não teve grandes perigos, grandes sustos ali para a torcida do Palmeiras, ou ao menos a impressão que eu tive do estádio, lembrando que no estádio a gente sempre tem a impressão diferente. E é importante notar isso daí, né? O Mancini, ele vem falando que ele já não se sente mais tão preocupado quando tem jogo do Palmeiras, que ele se sente até mais confiante do que normalmente sentia, com o efeito da passagem do bom trabalho do Abel Ferreira. E dentro do estádio também o clima na parte, somente ali dos 30 do segundo tempo em diante,
Era um clima, obviamente que todo mundo sabia que o Bragantino ia tentar uma abafa, tentar alguma coisa, mas não tinha aquela apreensão que costuma ter do Palmeiras quando está à frente. A torcida costuma ficar muito aflita, cada vez que o adversário cruza a bola na área, a torcida sofre um pouco, e eu não senti isso no estádio, não senti que isso daí, e não é só de mim, mas das pessoas à minha volta, do pessoal no estádio como um todo, não me pareceu que havia essa aflição. Sempre me aparentou ter uma confiança de que o Palmeiras ia segurar o resultado e de que ia chegar a mais uma final de Campeonato Paulista, a quarta final em 5 anos, Palmeiras que foi a final em 2018, 2020, 2021 e agora 2022, e a terceira final consecutiva do Palmeiras, é um feito inédito na história do Verdão. Palmeiras nunca chegou a 3 finais de Campeonato Paulista seguidas. Vale lembrar que já conquistou sim um tricampeonato consecutivo em 1932, 33 e 34, mas naqueles anos o campeonato era disputado em pontos corridos e não em sistema mata-mata. Então, no sistema mata-mata, a primeira vez que o Palmeiras chega à final 3 vezes consecutivas e tem aí a chance de levantar mais uma vez o Campeonato Paulista, seria a 24ª conquista do Palmeiras, certo? Bom, vou colocar aqui um pouquinho da entrevista coletiva do Abel, dele falando sobre essa partida. Oi, Abel. Então, o senhor repete o feito, o ato do seu compatriota, Dom Pedro, 200 anos atrás, que disse ao povo do Brasil que não voltaria para Portugal, e depois veio a independência do Brasil. Queria que você contasse um pouquinho desse bastidor da renovação, por gentileza. Olá, boa noite a todos. Se eu vim para o Brasil foi pela responsabilidade do Gagliotti, e se eu continuo no Brasil é pela responsabilidade da Leila. Ela fez um esforço muito grande e eu disse, estive apenas uma reunião com ela. E ela disse-me uma frase que a mim me marcou. Eu disse, é impossível eu sair daqui. Ela só me disse no final da nossa conversa, tu só não ficas no Palmeiras se não quiseres. E, portanto, agradeço a confiança, eu confio neles como eles confiam em mim. Não posso também não deixar de falar no Barros, que é uma pessoa que as pessoas não imaginam, as pessoas não imaginam o que ele se dedica ao clube, as pessoas não imaginam. E também queria falar do vice-presidente Paulo Bósio. Falar dos meus jogadores, porque eles confiam tanto em mim como eu confio neles. E mais do que tudo aqui as relações humanas. Eu sou um treinador, já disse isto publicamente, a Leila foi no que tocou no meu coração, apelou a isso e acima de tudo, obrigado por confiarem no nosso trabalho, obrigado por confiarem em nós. Vou continuar a fazer aquilo que disse no dia da apresentação. A única coisa que eu posso prometer é que o Palmeiras jogue quem jogar, seja onde for, seja contra quem for, vai jogar para ganhar. Agora não vamos ganhar sempre, não há equipas imbatíveis, nós vamos perder e vamos manter a mesma toada, que é quem representa este clube sabe que tem que andar nos limites, a exigência máxima, fazer cada dia mais e melhor. E os jogadores sabem disto, mas volto a referir, esta renovação só acontece também fruto da qualidade, da vontade, do comprometimento dos nossos jogadores, porque eu volto a dizer, vocês dão aqui muita importância ao treinador, ganhamos a treinador, perdemos a treinador. Os protagonistas, quem faz acontecer, quem mete a mão na massa, os verdadeiros obreiros são os jogadores. E para eles também o meu muito obrigado. Abel, nona final, né? Em um ano e meio, né? Uma coisa um número bastante expressivo. E a gente perguntando para os jogadores aqui, todo mundo querendo mais. Esse é um desafio que você vai ter não só agora, mas já que você está com o contrato estendido, para manter a rapaziada aí firme e forte? Nós vamos lutar. Nós temos de estar preparados para duas coisas, que é para as críticas e para os elogios. Eu sei que as pessoas alguns estão a torcer para que o Palmeiras perca e vai perder. Não sei se vai ser na final, não sei. Agora, volto a dizer o seguinte, a prioridade este ano era a Recopa e o Mundial, ou o Mundial é a Recopa.
Depois de passar esse período, e temos jogos atrás de jogos, esta equipa, não sei como é que vai ser a meio da época, com a quantidade de jogos que nós temos, não sei se vamos conseguir chegar inteiros, não sei. Sinceramente, vai ser um... Eu nem queria estar no lugar da CBF, que eu não sei como é que eles vão organizar o calendário, não faço mínima ideia. Nós temos que ir 6 horas de viagem, voltar, jogar contra o Corinthians, depois ir outra vez, depois voltar, jogar contra o Flamengo. Não sei como é que a CBF vai descalçar essa bota, mas é verdade, os jogadores metem isso na cabeça, eles sabem o segredo. Eu acho que se estes jogadores tirarem a camisola, toda a gente sabe quem é a equipa do Palmeiras que está a jogar. Eu acho que eles chegaram a um comprometimento tal que o treinador só tem que apertar parafusos. E eles é que são os verdadeiros obreiros, são eles que querem ser melhores, são eles que querem continuar a crescer e vimos hoje aqui um grande jogo, grande intensidade, e a verdade é mais uma final, e é para isso que eu disse isto no início. Nós vimos para aqui para competir e é isso que estes jogadores, eu empurro a eles empurram-me a mim. Como disse, acho que o segredo é exatamente esse. Eles confiam tanto em mim como eu confio neles. Abel, boa noite. Gabriel Jocota do Verdazo. Eu queria só falar sobre o jogo. O Red Bull Bragantino ele tem um defeito, a gente viu durante todo o campeonato, que é as laterais, defender as laterais. E hoje a gente viu o Palmeiras atacando muito pelas laterais, seja com o Dudu, né, ou com o Gustavo Scarpa. Essa era a ideia de jogo, essa era a estratégia, principalmente no primeiro tempo, atacar as laterais do Bragantino? Olha, quando me disserem que o Brasil não tem bons treinadores, eu vou-vos dizer só se vocês não estiverem atentos. Está aqui um bom treinador brasileiro. É verdade que é um treinador que arrisca muito, que se expõe muito também, mas tem uma metodologia de jogo e uma filosofia de jogo muito bem vincada. Nós sabemos que o Red Bull tem os pontas trocados, os pés trocados, um direito à esquerda e um esquerdo à direita, porque são muito fortes num contra um. É uma equipa de muitos desequilíbrios individuais, que tem aqueles 2 meias interiores que jogam à frente do primeiro volante, muito rompedores, que é coisa que aqui no Brasil há mais dificuldade. Aqui os médios gostam de jogar para trás, quando tem bola, fazer a tal posse de bola, mas atrás da linha da bola, no seu meio campo defensivo, toca, mas sem agredir o adversário. E esta equipa, não, é uma equipa que tem intencionalidade no seu jogo, e nós sabemos quando uma equipa se expõe. Se vocês repararem, o espaço que havia entre os 2 zagueiros, quando eles propunham o jogo, quando eles saíam, a qualquer perda de bolas, eles expõem-se muito. Eles são muito fortes no ataque posicional, mas na prevenção, na transição defensiva, uma equipa, nós fizemos 4 golos na primeira parte e podíamos na primeira parte ter resolvido o jogo. Mas acho que acima de tudo foi um grande jogo de futebol, 2 equipas top, o Red Bull muito bem treinada, com jovens jogadores, muita intensidade do jogo, um jogo com muita cadência. Eu acho que foi um grande jogo hoje que se assistiu aqui entre duas equipas, modéstia à parte, bem treinadas. E quando me falam de treinadores brasileiros, está aqui um que está a fazer o seu caminho, tem continuidade, perdeu a Sul-Americana, mas a estrutura continua a dar apoio porque acredita no seu trabalho, e os treinadores têm que ser avaliados não só pelo resultado, eu entendo, mas pela competência. Se nós reconhecemos competência, temos que dar continuidade. E, portanto, parabéns à equipa do Bragantino, tem um excelente treinador, tem grandes jogadores, tem uma forma de jogar muito positiva, mas eu acho que nós hoje fizemos também um grande jogo, um jogo muito intenso, desde o início, e na minha opinião fomos uns justos vencedores. Bruno Massa, da Web Rádio Verdão, parabéns, Abel, mais uma final. E comentando também que o Gabriel falou sobre o jogo, coincidentemente ou não, você e o Maurício Barbieri são os 2 técnicos mais longevos aí no futebol paulista. No seu livro você cita um detalhe que eu achei interessante, que é poucos técnicos brasileiros te surpreendeu na forma de se apresentar para o jogo. O que hoje você viu no Red Bull que te surpreendeu e que te leva de lição para uma possível final? Não, olha, eu quando falo em surpreender, nem eu surpreendo os adversários, porque eles sabem também como é que eu jogo. Sabem o que é que nós fazemos quando temos bola, quando tentamos propor jogo, como vocês aqui, fazer um ataque mais posicional. Eles sabem que eu faço, ou que a nossa equipa faz. Eles sabem como é que nós transitamos, eles sabem como é que nós defendemos bola parada. Eles sabem isso, porque eu costumo dizer que no dia do jogo o treinador e a sua equipa
está nu, se expõe. Quem conseguir analisar bem, quem quiser analisar o jogo, não um jogo falado, jogo jogado, vai ver. Os treinadores e as equipas todas se expõem no dia do jogo. Eu quando falei que os treinadores brasileiros não surpreendem, eu também não surpreendo ninguém. É nisto que eu acredito. E mais, e nem inventei o futebol, porque tudo o que se faz agora já se fazia em 1970, e 80, e 60, já ninguém inventou o futebol. O futebol continua a ser jogado num retângulo, 11 contra 11, a bola continua a ser redonda, e os sistemas táticos, ninguém vai inventar nada. Sim, o que é que há hoje mais? Há muito mais informação, há muito mais gente a falar com os jogadores. Agora, o grosso ninguém inventou nada. Eu não invento nada. Eu melhoro o que eu tenho, procuro ver treinadores e jogadores que tenham boas soluções que eu gosto e que eu acredite, e procuro reciclar-me. Hoje nós, a cada mês ou menos, os telemóveis estão-nos a pedir reciclagem. Temos que fazer um update, um upgrade. E o treinador é exatamente igual. Tem que andar sempre à procura. Eu, quando digo treinador, falamos nós, eu, o presidente, o diretor, os jornalistas. Quem quiser crescer não pode ficar fechado. E às vezes, sempre a mesma tecla, tum. É o que se vê. E nós, se queremos andar para a frente, se queremos acompanhar a evolução da sociedade, que é o que acontece quando nós olhamos para o Brasil há 15 anos atrás, olhamos hoje, seguramente daqui a 15 anos vai ser muito, muito melhor. Mas o Brasil tem bons treinadores. Não sei se tem bons dirigentes. Abel, Zé Henrique, Rádio Energia 97. Contra o São Paulo, o Palmeiras saiu na frente, Corinthians saiu na frente. Hoje, mais uma vez, o Palmeiras sai na frente. E aí a gente sente que o time adversário se joga para cima do Palmeiras, e o Palmeiras tem aquilo que gosta, o contra-ataque, por ter jogadores velozes. Qual foi qual ajuste que falta para o time matar o jogo, encaixar um contra-ataque, fazer o terceiro gol e matar, e não sofrer, de repente, alguma bola no final da partida? Olha, eu na altura do Ituano aqui, eu gostava que vocês perguntassem ao treinador do Ituano porque é que não pegou na bola e nos empurrou para trás. Porque é que o Ituano não pegou na bola e não empurrou o Palmeiras para trás? Você consegue me responder porquê? Não, Palmeiras é melhor. Palmeiras é melhor. E vocês têm que entender isso. Há equipas que são do teu nível, há equipas que são melhores que tu e há equipas que são inferior a ti. Com todo o respeito ao Red Bull, que é uma grande equipa, tem grandes jogadores, tem um grande treinador, mas o Palmeiras é melhor. Mas tem que demonstrar isso dentro do campo. E vocês têm que perceber que dou-te pergunta, e porque é que não perguntaram aqui ao treinador do Ituano? Olha, porque é que não vieste aqui ao Allianz Parque, não pegaste na bola e não empurraste o Palmeiras para trás? Porque nós somos melhores. Por isso é que eles defenderam e contra-atacaram. Nós chegámos aqui, ao 1 minuto de jogo, 2, já tínhamos um gol feito. Fizemos 4 na primeira parte, 4. Era preciso, era o Dudu estar um bocadinho em jogo, que é uma jogada que treinamos um bocadinho em jogo. Era o Rony ter outra para fazer. Nós fizemos 4 golos na primeira parte. Não, desculpa. Nós fizemos fizemos um gol que fizemos na primeira parte, 1 e 2 invalidados, certo? E depois fizemos outra e ainda metemos outra no poste. Não falta nada. Não falta nada. Esta equipa chega lá, não vamos ganhar por 3, 4 e 5. Quem é que ganha aqui 3, 4 e 5? Eu não vejo ninguém a ganhar por 4 e 5 golos. Vejo jogos equilibrados, jogos renhidos. Nem sei como é que ficou hoje, por exemplo, a final, que era lá embaixo, a primeira mão de Porto Alegre. Não, são jogos difíceis, duros. São jogos duros. Hoje não há jogos fáceis. Às vezes eu acho uma piada quando vocês falam. O futebol hoje é outro. Hoje é possível a Macedónia ir à casa da Itália e ganhar. Não sou o que eu digo, são factos. O futebol hoje é outro, o futebol mudou. O futebol, a intensidade no futebol mudou. Não chega só hoje ser... Há 20 anos atrás, há 25 e 30, quem tinha os melhores ganhava. Seguro, quem tinha os melhores ganhava. Hoje em dia, não é assim. Não chega a ter os melhores. Temos que ter os melhores jogadores, os jogadores mais inteligentes, os jogadores melhores em termos físicos e os jogadores melhores em termos táticos. É assim que funciona nos dias de hoje. Antigamente é que chegava só a ter, tínhamos os melhores e ganhávamos porque éramos melhores. Mas hoje em dia, com o conhecimento que há, as equipas hoje são todas difíceis, todas. E quem não respeitar os seus adversários, leva. Como levou
O que me aconteceu agora é que ninguém estava à espera, estavam todos à espera de Portugal, Itália, Portugal, Itália, Portugal, Itália, Portugal, Itália. Mas antes tinha um obstáculo e foi o que foi. E estamos a falar da Itália, que há 3, 4 meses foi campeão da Europa. Estão a ver como é que é o futebol de hoje. Abel, boa noite. Fábio Lázaro, do Lance. Abel, você passou por um processo de negociação. Foi a renovação do seu contrato. Agora você tem tratado isso como conversa, uma só conversa com a Leila te convenceu, que você deixou isso muito nas mãos da sua família, da sua esposa, seus empresários, advogados. Mas em uma negociação, em um processo de negociação, sempre tem pedidos de ambas as partes. O que você chegou a pedir? Dentro desses pedidos, você chegou a solicitar mais uma vez o camisa 9? Um pedido e ela disse que era impossível. Que era fazer uma ponte de São Paulo ao Porto. E foi o único pedido que eu lhe fiz. Presidente, pode-me fazer uma ponte de São Paulo ao Porto? Ela, é impossível. Ela já me emprestou, mas é impossível fazer a ponte. Mas com a quantidade de jogos que temos é impossível. Mas vocês sobre esse número 9, vocês já sabem a minha opinião. Não vale a pena estarmos aqui o que eu com 9, sem 9, com 10, sem 10, porque eu sei que a equipa cria, a equipa com o Rony, com o Verón, com o Daverson, com o Navarro, nós criamos, nós estamos ali, nós ganhamos. Eu vou dizer o que aos meus jogadores: continuem com esse espírito. Não vamos ganhar sempre, mas vamos lutar sempre para ganhar. É isto que nós vemos e tenho a certeza absoluta que é isso que nos interessa, que os nossos torcedores, que a família Palmeiras se identifica com cada um dos nossos jogadores. A quem não é palmeirense não vale a pena. Abel, você elogiou muito a intensidade do jogo de hoje, né? E a gente tem essa fase eliminatória do Campeonato Paulista com 4 jogos aí no intervalo de 10, 11 dias. Não vou perguntar o que você pensa sobre isso, porque isso já está mais do que claro. A minha pergunta seja Palmeiras e São Paulo, seja Palmeiras e Corinthians, o torcedor pode ter pelo menos uma esperança de ter 2 jogos nessa intensidade que a gente viu aqui hoje, ou é impossível, a gente pode esperar um jogo mais ou menos como foi, por exemplo, a final do ano passado? Olha, o que vos posso dizer é o seguinte: não sou eu que eu digo, são os estudos, é o Núcleo de Saúde e Performance que me diz isso. Vocês sabem que nós fomos jogar contra o Red Bull Bragantino e eu deixei quase estes jogadores todos fora, certo? Depois jogámos aqui com o Ituano e agora jogaram outra vez. 2 jogos eles conseguem manter a mesma intensidade. 3 começa a cair, 4 vai por aí abaixo. O Bragantino, um dos melhores jogadores do Bragantino, não veio porque se lesionou, o Arthur. E eu gostava muito de jogar contra os nossos adversários com os melhores jogadores. Não é porque eu queira, é porque é melhor para o espetáculo. Jogar com os melhores jogadores. E nós queremos jogos desta intensidade. Eu entendo, um jogo dá, 2 dá. Agora, com esta cadência, chega a uma altura, não há milagres. Não há milagres. O Andrés do Flamengo, eu não sei se foi nas férias, eu estava em Portugal e li, ele disse assim: eu queria ver os alemães, que seguramente são os que mais intensidade têm, vir para aqui jogar, acho que vocês leram isso, a jogar no Internacional, naquele gramado, com a temperatura entre 10 a 15, chegar a São Paulo ou chegar ao Rio, 2 horas de viagem, depois levar 3 horas e meia para ir jogar lá no Fortaleza. E jogar com a mesma intensidade é impossível. Agora eu percebo porque é que às vezes estava em Portugal e olhava, o jogo é lento, não há outra hipótese. As pessoas têm que perceber, ele é lento porque os jogadores não conseguem fazer mais, mas é lento das 2 partes. Parece handball, uma equipa ataca, outra defende, porque senão nós estamos a gastar energia. E no futuro tenho a certeza absoluta, porque a nossa presidente, para além de ser presidente do Palmeiras, é empreendedora, e ela não só vai continuar a fazer bem ao Palmeiras, como vai continuar a fazer bem ao futebol brasileiro. E eu já disse que em casa quem manda é a minha mulher. Se mandar bem, deixem mandar. Abel, aqui. Boa noite, Rodrigo Fragoso, TNT Esportes. Eu prefiro sempre falar de campo e bola, mas eu não consigo descartar o lado humano que está dentro, porque vocês não são robôs. Não foi uma, nem 2, nem 3 vezes que você disse o seguinte: eu sou um melhor treinador, mas agora sou um pior pai, sou um pior marido. Com a renovação contratual, a sua família vem para cá. A minha pergunta é a seguinte: o que você prevê que vai mudar no Abel daqui para frente? Vai ficar mais feliz seguramente, vai se rir mais. É o que vai mudar.
Vocês sabem, vocês têm família, é muito longe de estar da nossa família, das pessoas que mais gostamos. Eu já vos disse, tenho uma filha que se chama Maria Inês, que é que mais sofre com isto tudo, e eu quero recuperar o tempo perdido com ela, só isso. Muito bem a coletiva do Abel aí, então ele fala de alguns pontos interessantes. É uma coisa que eu já defendo há um certo tempo, o fim dos campeonatos estaduais, por conta dessa questão da intensidade. Eu acho que o Brasil tem capacidade de fazer jogos melhores se o calendário for um pouco menos agressivo. E aí ele até comenta um pouco da questão de enfrentar Corinthians e Flamengo com Libertadores, né? Isso porque quando o Palmeiras for fazer a sequência de 2 jogos fora pela Libertadores contra o Emelec e Independente Petroleiro, já passo para vocês as datas certinho, mas o Palmeiras vai enfrentar na terceira rodada do Brasileiro, no dia 24, o Corinthians, e aí sai para visitar o Emelec na sequência, ou algo assim, ou na verdade, deixa eu pegar aqui as datas, deixa eu colocar aqui as datas para vocês. Ó, Palmeiras enfrenta o Corinthians no dia 24, aí no dia 27 sai para enfrentar o Emelec. Depois o Palmeiras volta para o Brasil, porque joga no Rio de Janeiro contra o Flamengo, e aí vai viajar para enfrentar o Independente Petroleiro lá em Sucre. 2 viagens complicadas, 2 viagens cansativas. Fora essa que o Palmeiras já fará logo na sequência do campeonato, a final do Campeonato Paulista, para enfrentar o Deportivo Táchira, né? Então o Abel Ferreira comenta isso daí, e eu acho que é um ponto mais importante dessa coletiva, na minha visão, mais do que renovação, mais que qualquer outra coisa, é essa questão da intensidade de jogo. Não tem como ter intensidade de jogo altíssima, jogo após jogo após jogo. Você pode conseguir um primeiro tempo muito bom, abrir um placar bom e segurar o placar, mas durante vários jogos eu acho que é muito difícil. Só comentar algumas atuações individuais e passar as estatísticas do jogo, né? O Palmeiras teve menos posse de bola na partida, 44% apenas, mas finalizou mais que o Bragantino, 17 contra 16. Então é um fator importante aí que o Palmeiras teve nessa partida contra o Bragantino e que foi decisivo para o Palmeiras vencer, a eficiência de você construir as jogadas mesmo com menos posse de bola, algo que o Abel Ferreira sempre fala, posse de bola não ganha jogo. Então, eventualmente, é uma coisa que o torcedor precisa se acostumar, que o Palmeiras não vai ficar com a posse de bola, vai dar a posse de bola para o adversário, e o Palmeiras ainda assim vai construir bastante. Das atuações individuais, eu queria destacar o Jailson, que foi bem na minha visão, não comprometeu. Acho que com a saída de jogo dele é boa, porém, parte daqueles 15, 20 minutos que o Bragantino pressionou ali depois que o Palmeiras abriu o placar até empatar o jogo, muito disso também vem pelo posicionamento do Jailson, que não foi um dos melhores, ele não conseguiu aparecer tão bem, e o Danilo fez muita falta nesse momento, porque o Danilo ele dá uma alternativa na saída de jogo que o Jailson infelizmente não deu nessa partida. Então o Jailson acho que não comprometeu, não foi um jogador que prejudicou o Palmeiras. Ele com a bola no pé ele foi bem, ele ajudou muito em desarmes, na construção de jogadas, mas naquele momento que o Palmeiras precisava muito de um jogador no meio de campo ali para ajudar, o Jailson não foi esse jogador que o Danilo costuma ser. Então esse é um ponto interessante. Outra questão é a dupla Dudu e Rafael Veiga, que segue aí fazendo excelentes partidas, excelentes jogos. Principalmente o Dudu, nessa partida não entendi também um pouco do Maurício Barbieri deixar o Dudu tanta liberdade, como o Abel falou, o Barbieri se arrisca demais, e nesse daí se arriscou com uma regra, com uma coisa que sabia que ia sofrer. O Luan Cândido, na base do Palmeiras, ele nunca se destacou pelo poder de marcação, e sim pelas suas chegadas ao ataque, então realmente facilitou bastante. Mas um outro ponto interessante que eu quero ressaltar entre esses 2 jogadores é o nível de entrosamento entre eles. O gol do Rafael Veiga, do Rony, sai de uma jogada em que o Dudu recebe a bola e já passa de primeira para o Veiga. Por quê? Porque quando o Veiga viu que a bola estava indo no Dudu, o Veiga já fez um movimento. O Dudu sabia para onde que o Veiga ia e o que o Veiga ia fazer. Isso é um entrosamento que às vezes eu falo para vocês sobre a questão do Atuesta. O Atuesta está tentando fazer esse tipo de jogada sem ter o entrosamento. E aí ele erra muitos passes também. Não é só isso, tá? Não é só essa questão, mas também tem um pouquinho da falta de entrosamento que está atrapalhando o jogador colombiano. E isso tem que ser levado em consideração, tá? Entrando
numa engrenagem que gira de uma forma sensacional. E ele tem que girar, e ele não está conseguindo ainda, mais falta entrosamento. E se você não tem tempo de treinar o time, o entrosamento ele vai ter que ser conquistado em partidas, e o Atuesta é reserva. Então, assim, eu ainda acho que por conta do calendário, vai levar um tempo para o Atuesta se adaptar melhor ao futebol brasileiro. Esse tipo de questão, eu ressalto essa parceria entre o Dudu e Veiga, porque ela não foi de imediato. Ela está chegando no auge agora, do Veiga saber, do Dudu saber o que o Veiga vai fazer, o Veiga saber que o Dudu vai lançar e tocar a bola para ele. Então, isso é algo que tem que ser ressaltado. E nesse lance aí, também vale ressaltar a bola que o Murilo lançou. O Murilo foi muito bem nessa partida, fez o primeiro gol, iniciou a jogada do segundo e lá atrás foi bastante seguro, bastante tranquilo. Tirando um lance no primeiro tempo que ele errou o tempo de bola e o Bragantino quase criou uma oportunidade em cima disso. O resto da partida do Murilo, para mim, foi uma partida em alto nível, uma partida muito boa do zagueiro do Palmeiras. Por fim, falar um pouquinho do Rony. O Rony fez o gol de centroavante, chegando, batendo, porém, chegou atrasado em algumas bolas e o número de impedimentos que o Rony tem é incrível. Ainda no segundo tempo teve um lance que ele não aproveitou um passe do Dudu, porque ele estava saindo do impedimento, mas é importante que ele tenha esse timing, essa percepção mais rápido antes do passe sair, porque o Rony é um jogador que faz bastante diferença, principalmente na velocidade. Se ele fica impedido muitas vezes, isso daí acaba anulando a sua principal característica. Então, acho que é um trabalho que o Rony precisa se atentar aí com essa partida que teve nessa partida contra o Bragantino e tentar melhorar para as próximas rodadas, certo? Bom, a gente viu aí na coletiva do Abel, ele falou bastante de renovação. O contrato do Abel Ferreira foi renovado até o final de dezembro de 2024. A família dele vem para o Brasil, então as filhas, a esposa. Inclusive, ele fala que, e eu tive que tirar essa pergunta da coletiva, que teve alguns momentos em que o pessoal ficou abrindo e fechando a porta lá da sala de coletivas e o Abel se atrapalhou nessas respostas, ele acabou não conseguindo, perdendo um pouco de foco, porque atrapalha bastante o barulho ali de gente entrando e saindo. E aí eu preferi tirar da coletiva essa parte, porque não tinha muito... o tempo do programa ele é curto, então eu preferi falar aqui para vocês. Mas ele fala que quem negociou o contrato com o Palmeiras foi a esposa dele, a Ana, e o advogado e os representantes do Palmeiras, obviamente. Mas o advogado do Abel e a Ana foram que negociaram esse contrato e falou da importância, né, dela e de como é importante ter as filhas aqui, porque ele falou que a Maria Inês, a filha mais velha dele, é quem mais sofre com isso tudo, tanto que ele chegou a dedicar a vitória para ela. Mas é uma coisa importante, a família do Abel Ferreira está aqui no Brasil, vir para cá. Isso demonstra duas coisas, tá? A confiança de que o Palmeiras não vai mandá-lo embora e que o Abel Ferreira está comprometido com o Palmeiras, certo? Então essas são duas coisas importantes. O Abel Ferreira ele tinha prometido anunciar primeiro para os jogadores e ele o fez. Então vamos ver aí como é que foi esse anúncio. Muita honra que vos anuncio e vamos continuar juntos, ok? Os capitães já sabiam e é um orgulho estar aqui. Vocês convenceram a minha mulher a vir, ok, Dudu? Elas vêm, se Deus quiser, no final eu disse, foi ela que renovou o meu contrato, mais o agente, o advogado, eu nem quis saber de nada. Obrigado pela vossa força, obrigado por tudo, e o próximo almoço, ou jantar, ou churrasco, eu pago, ok? É o mínimo que posso fazer por tudo que vocês fizeram por mim, ok? Obrigado de coração, um obrigado eterno. Vocês estão a escrever aqui, vocês estão a escrever história no clube. Eu costumo dizer que a nossa vida é um livro e a cada dia escrevemos uma página, ok? Cada dia escrevemos uma página, vocês escrevem uma página na vossa vida e uma página no clube, ok? Guardem isso. Já corri muito clube. Não há nenhum clube que trate tão bem os jogadores como este. E é por isso que eu fico aqui, caralho. É pelas relações. É pelas relações. É isso que me faz ficar aqui. E mais a minha família, que bem, se Deus quiser, que se vai juntar à vossa. Tá? Mais uma vez, obrigado do fundo do meu coração. Ok, galera? Obrigado. Bom, então vimos aí o Abel Ferreira fazendo anúncio para os jogadores e agradecendo os jogadores, porque existe no Brasil a ideia de que os jogadores precisam comprar a ideia do treinador, comprar o discurso do treinador. E se tem um time que, para mim, é claro que compra tudo do treinador, é o Palmeiras.
E o Abel Ferreira fala para o Scarpa, tu jogas de lateral esquerdo, e o Scarpa vai lá e joga. Pega para o Piquerez e fala assim, vou te colocar como zagueiro. O Piquerez fala assim, tá bom. Nunca jogou, nunca treinou de zagueiro, mas vai jogar de zagueiro e aceita isso daí. Isso daí tem uma coisa muito importante, assim, que é esse apoio dos jogadores faz com que o Abel tenha mais tranquilidade para propor as coisas, para que faça com que o time jogue de uma forma cada vez melhor, cada vez fazendo mais, tendo mais repertório, algo que o Palmeiras agora, até mesmo os mais críticos já admitem que o Palmeiras tem bastante repertório. Então, assim, é um trabalho coletivo, é o Abel que passa a ideia e os jogadores compram a ideia, e isso daí é algo que é nítido, né? E ele até brinca com o Dudu, que o Dudu ajudou a convencer a esposa, e o Dudu talvez seja um jogador que muita gente no começo lá falou assim, não vai dar certo, que o Dudu já tá reclamando do Abel e tal. E o Dudu sempre quando sai de cara feia, né? Quando é substituído, sai de cara feia. Mas se o Dudu ajudou a convencer a esposa do Abel a vir para cá, é porque existe uma confiança de uma parte na outra, né? De um com o outro. É uma confiança mútua ali. Então, isso é interessante de vocês perceberem e repararem. E o Palmeiras que não renovava o contrato de técnico desde 2013, na época o Gilson Plena, o que eu admito, na época eu achei que foi um grande erro do Palmeiras e depois até, na minha visão, veio a se confirmar, porque eu acho que o Gilson Plena não tinha gabarito para estar no Palmeiras. Eu preferia, por exemplo, que um Ricardo Gareca viesse logo no começo daquela temporada de 2014, mas enfim, o Palmeiras desde então não renovava contrato com um treinador e agora consegue isso com o Abel Ferreira. E é importante notar, eu vejo muita gente falando assim, essa renovação é para proteger o Palmeiras, que a multa do Abel Ferreira ela diminuía, mês após mês a multa diminuía para ele sair para um clube europeu, por exemplo. E que isso daí é apenas uma renovação para que o Palmeiras não perca tanto dinheiro, entre aspas, numa possível saída do Abel, o que não é verdade, porque a família dele está vindo para cá. E assim, a esposa dele, ele comenta que a esposa dele não quis ir com ele para a Grécia porque a tradição na Grécia é de demitir técnicos com rapidez, e a esposa dele não quis ir aqui no Brasil no começo, porque no Brasil também tem a mesma política, a mesma mentalidade de você mandar o treinador embora, a cada 3 derrotas você manda um treinador embora. E a presença, e assim, o projeto que foi passado para ele, inclusive, certamente tratava disso daí, porque a Leila foi lá, sentou e conversou e passou a ideia para ele que ele só sai do Palmeiras se ele quiser. Então aí tem uma ideia, tem uma vontade do Abel Ferreira de continuar o trabalho dele aqui, e se a família não tivesse vindo, se ele não renovasse, ou melhor, vamos colocar da seguinte forma, com a família dele vindo para o Brasil, significa que ele quer cumprir o contrato até o final e eventualmente continuar aqui por mais tempo, certo? Se ele não fosse cumprir o contrato até o final, por que a família viria? Já estão se organizando para vir, já procuraram apartamentos, já estão num nível avançado aqui das coisas, então fiquem tranquilos, não compre esse discurso de que, isso não garante que o Abel continue aqui na metade do ano. A não ser que chegue um projeto gigantesco para ele que ele aceite sair. Mas, por enquanto, gente, o Abel Ferreira continua no Palmeiras e continua firme e forte aqui no Palmeiras, certo? Bom, eu vou dar sequência aqui, porque já temos quase 45 minutos de programa, e tem questão importante aí para tratar sobre a final do Campeonato Paulista. Primeiro jogo, praticamente certo, quarta-feira no Morumbi, às 9h35 da noite, que os 2 jogos serão passados na TV Record, então, com relação ao primeiro jogo, nenhuma dúvida, nenhuma questão. Para o segundo jogo, há um debate aí, o Palmeiras terá show no Allianz Parque no dia 5 de abril, o Palmeiras não poderia mandar o jogo, caso seja no domingo, por conta da complexidade da montagem do palco para esse show, precisaria desse tempo todo aí para fazer o palco ser... A montagem não só do palco, mas de toda a estrutura do show, tá? O Palmeiras conseguiu um acordo com a W Torre, com os organizadores do espetáculo, para que o Allianz Parque estivesse disponível para o Palmeiras no sábado. Então, o Palmeiras já entrou com um pedido na Federação Paulista para que o jogo seja seja antecipado para o sábado,
E isso daí já gerou repercussão, porque o presidente do São Paulo trouxe que o regulamento fala que a final tem que ser no domingo, o que não é verdade. O regulamento fala que o campeonato vai ser disputado entre os dias 26 de janeiro, 23 de janeiro e 3 de abril. Então, assim, não fala nada de que a final tem que ser no dia 3 de abril, certo? Isso é importante porque, assim, aliás, até uma correção aqui, o regulamento fala que o campeonato tem início no dia 26 de janeiro e termina no dia 3 de abril. Para quem lembra, a primeira partida do Palmeiras no Campeonato Paulista foi no dia 23 de janeiro. Então, assim, o regulamento vale quando para um lado, mas não vale, sabe? Tem que ser seguido sempre à risca. Por que o Palmeiras jogou dia 23 de janeiro? Então, assim, existe uma questão aí que ele está falando que o São Paulo não aceita. O São Paulo quer jogar no domingo a segunda partida, que é o dia tradicional. Eu estou trazendo para vocês. Não existe no regulamento a obrigatoriedade, como ele falou, de que seja no dia 3 de abril. Porque a gente já viu, inclusive, que o regulamento não tem certas lacunas aí que podem, né, tipo, se for o entendimento da Federação Paulista que o melhor é que a final seja no dia 2 de abril, a federação pode mudar. Ela não tem obrigatoriedade de ser no dia 3 de abril. Porém, o São Paulo bate o pé e fala que não vai aceitar uma mudança. Por outro lado, Leila Pereira usou as redes sociais do Palmeiras para divulgar o discurso de que o Palmeiras detém a melhor campanha geral e é o único time invicto do Paulista e que não passa pela cabeça dela a possibilidade de jogar essa final fora do Allianz Parque. Então, a Leila Pereira vai para que, né, nesse sentido de seja respeitado o direito do Palmeiras de jogar na sua casa, o direito conquistado dentro do campo, certo? Então, a Leila Pereira vai nesse sentido, vai nessa questão, pega aí nesse ponto. E o Palmeiras, então, aguarda aí, vai ter uma reunião às 10 horas da manhã, já teve essa reunião deve estar acontecendo, deve estar para ser finalizada. Porém, eu peço desculpa a vocês que, pelo horário da gravação do programa, eu não tenho como trazer essa informação. Ela vai ser provavelmente debatida, a decisão tomada vai ser debatida hoje no Palmeiras 1, 2, 3, 4, a partir das 21 horas. Então, fiquem ligados, porque o Massini e os convidados vão falar sobre esse tema, certamente. Tá? Mas, da minha parte, eu só desejo que seja respeitado o bom senso. Não existe motivo, não existe nenhuma restrição por parte desportiva para que a partida seja realizada no dia 2. Vai ser respeitado o espaço de 48 horas entre um jogo e outro, vai ser respeitado todos os protocolos que são obrigatórios serem respeitados. Então, assim, não tem por nenhuma razão desportiva para que o jogo não aconteça no dia 2. Qualquer coisa que falarem é razão política ou razão comercial, tá? Mas desportiva não existe. E aí eu acho que pelo bem do espetáculo, pelo bem do campeonato, a final tem que ser realizada num palco digno de uma final, tá? E eu acho que o Allianz Parque é um palco digno de uma final. Acho que as outras alternativas, né, o Palmeiras, quando não pode jogar no Allianz Parque e não tendo o Pacaembu à disposição, costuma levar os jogos ou para a Arena Barueri ou para o estádio da Fonte Luminosa, mas acho que esses estádios não são no mesmo nível do Allianz Parque. E eu acho que até mesmo a televisão deveria buscar tratar essa questão dessa forma. Mas, enfim, vamos aguardar a decisão da Federação Paulista, que deve estar para ser anunciada, senão já não foi anunciada aí no horário que vocês estiverem assistindo. Bom, possível desfalque do Palmeiras aí para as finais, 2 possíveis desfalques. Um do Danilo, que, segundo a assessoria falou para o Massini, a fonte dele, quase me enrolei aqui, a fonte do Massini falou para ele no sábado que o Danilo foi mais poupado, foi mais uma prevenção da comissão técnica de não forçar o jogador. Então, existe uma boa chance aí dele jogar na quarta-feira e no domingo. Na partida de domingo, acredito que o Danilo estará presente, não deve ser desfalque. Para essa quarta-feira ainda tenho minhas dúvidas, mas acredito que vai estar à disposição. E o goleiro Everton se tornou uma dúvida aí para os jogos, porque sofreu um trauma na mão esquerda que levou a ser cortado da seleção brasileira. Então, é um problema de última hora. O médico da seleção, Rodrigo Asmar, ele virou e falou que foi um trauma, que foram feitos exames de imagem, não foi detectado nenhuma fratura, porém,
ainda há que aguardar as primeiras 24 horas são muito importantes aí para se ter uma ideia do que pode ter acontecido, porém não haveria, a CBF não poderia ficar esperando esse tempo para saber se o Everton teria acontecido ou não, por isso decidiu por cortá-lo. O entendimento do médico da seleção é que o Everton não vai perder muito tempo por conta dessa lesão, então ele deve estar à disposição se tudo der certo aí para essas finais. Porém, a gente tem que esperar para ver, porque vai ser reavaliado hoje pela comissão médica do Palmeiras e teremos uma resposta se o Everton estará em campo ou não nessa quarta-feira. É um risco, é uma dúvida, assim como para o próximo domingo, mas a gente viu que o Lomba vem fazendo bons jogos e vem dando conta do recado. Bom, como eu já mostrei para vocês, foram definidos os datas e horários dos jogos do Palmeiras na fase de grupo da Libertadores. Então o Palmeiras joga no primeiro jogo na quarta-feira, após a final da Copa do Campeonato Paulista, contra o Deportivo Táchira na Venezuela. O segundo jogo do Palmeiras é numa terça-feira contra o Independente Petroleiro, no Allianz Parque, no dia 12 de abril. Terceira partida, uma quarta. Palmeiras vai jogar quarta, terça, tá? Então, contra o Emelec fora de casa, o jogo será numa quarta-feira, desculpa, e o jogo contra o Independente Petroleiro numa terça-feira. Inclusive, então a gente já sabe, o Palmeiras vai jogar contra o Emelec numa quarta-feira, contra o Flamengo num sábado, né, no dia 30 de abril, e contra o Independente Petroleiro no dia 3 de maio. Então, assim, sequência dura que, né, enfim, não vamos ficar discutindo aqui essa questão, porque já é um fato, não tem mais o que falar. Dia 18 de maio é uma quarta-feira, o Palmeiras recebe o Emelec e o último jogo, uma terça-feira, o Palmeiras recebe o Deportivo Táchira. Lembrando que, por regulamento, os jogadores devem ser inscritos até 48 horas antes da partida, então o Palmeiras tem até as 21 horas do dia 4 de abril para enviar a lista de inscritos e, com isso, a possibilidade de contratar, eventualmente, um ou outro jogador até essa data ele poderá ser inscrito. Não significa que o Palmeiras vai contratar, não tem essa informação e a gente tem que aguardar aí para ver se vai haver ou não. Mas, de qualquer forma, até o dia 4 de abril, o Palmeiras deve inscrever os jogadores. Outro campeonato que está para ser definido o adversário do Palmeiras é a Copa do Brasil, que tem sorteio hoje às 15 horas da tarde. Né, o Palmeiras, que está no pote 1 da competição, desse sorteio, vai enfrentar uma equipe do pote 2. O Palmeiras está no pote 1, significa que o Palmeiras decide em casa a sua partida. Um dos possíveis adversários do Palmeiras, de Série A, tá? Cuiabá, Goiás, Juventude e Curitiba. Além desses daí, pode enfrentar o Vitória, que está na terceira divisão, CSA, Vila Nova, que estão na segunda, Tombense, que está na segunda divisão, e aí adversário de terceira ou quarta divisão, como Remo, Juazeirense, Brasiliense, Altos do Piauí, Portuguesa do Rio de Janeiro, Tocantinópolis, Ceilândia do Distrito Federal e o Azures do Paraná. Então, o Palmeiras fica sabendo hoje a sua primeiro confronto, né, seus 2 primeiros jogos na Copa do Brasil, e sobre fases adiantes, caso o Palmeiras passe, novos sorteios serão realizados nas oitavas de final e nas quartas de final. Então, assim, não há chaveamento definido nesse momento, somente os jogos dessa terceira fase. Bom, como eu falei na sexta-feira também, o Palmeiras jogou no Campeonato Feminino contra o Cruzeiro fora de casa. E o primeiro ponto que eu quero ressaltar dessa partida é a estrutura lá do local onde o Cruzeiro escolheu para mandar seus jogos, um Sesc lá de Belo Horizonte, o Sesc Alterosa. Qualidade da iluminação ruim, qualidade do gramado ruim. Você desenvolver o futebol feminino também significa você dar oportunidade para que o jogo aconteça de forma legal. Eu vejo muita gente querendo que o futebol aconteça e a CBF me parece que não está nesse grupo de pessoas que quer que o futebol feminino se desenvolva legal. A condição do gramado e da iluminação do local do jogo era vergonhoso. Mesmo na televisão, que corrige a iluminação, que consegue corrigir a falta e dar mais qualidade na imagem, parecer que tem mais iluminação do que realmente tem, mesmo pela televisão dava para ver que a qualidade da iluminação era péssima. Não é por isso que o Palmeiras começou
a partida mal, tem que ser ressaltado isso. Mas pensando em qualidade do jogo, em qualidade do evento, precisa resolver essa questão. Não dá para ter jogos em gramados e principalmente em estádios com iluminação tão ruim quanto esse em que o Cruzeiro escolheu mandar a sua partida. Então, é uma coisa que a CBF precisa rever, é uma coisa que a CBF precisa trabalhar. O futebol feminino depende dessa atenção, desse carinho, desse cuidado. Não adianta colocar para jogar em qualquer campo, tá? Tudo bem, não dá para jogar no Mineirão? Põe no centro de treinamento do Cruzeiro, mas não dá para jogar no estádio que não tem iluminação minimamente decente, tá? Bom, como é que foi a partida? O Cruzeiro começou sufocando o Palmeiras e não dando chances para o Verdão sair do campo de defesa e conseguir construir suas jogadas. E aos 16 minutos, o Cruzeiro abriu o placar por 1-0 com Mariana Santos. Tá? E aí o Palmeiras até começa a sair do campo de defesa, começa a construir jogadas, mas tem alguma dificuldade. O Cruzeiro diminuiu o ímpeto e a intensidade, mas ainda era levemente superior ao Palmeiras no jogo. Aos 35, a Thaís empata o jogo, mas logo na sequência a Vanessinha, de novo, um chute de fora da área, consegue fazer o gol no Palmeiras e vai para o intervalo com 2-1, placar que era justo pelo que a gente viu no primeiro tempo. O Cruzeiro não deu muitas chances para o Palmeiras. É verdade que o Palmeiras consegue criar, o Palmeiras tem mais qualidade que o Cruzeiro e por conta dessa qualidade técnica individual, uma outra jogada foi construída, mas no geral o Cruzeiro foi melhor no primeiro tempo contra o Palmeiras. No segundo tempo, a postura do Palmeiras volta um pouco diferente e a equipe consegue atacar um pouco mais. E logo no começo, aos 6 minutos da etapa final, a jogadora do Cruzeiro, a Pires, faz falta na Ari Borges e é expulsa. E na cobrança, a Bianca deixa tudo igual, empata o jogo, fazendo com que o Palmeiras voltasse novamente para a partida e agora numa condição de superioridade numérica. E o Palmeiras se aproveitou muito bem dessa superioridade numérica e começou a construir jogada atrás de jogada, aumentou a pressão, e aí também a qualidade técnica faz a diferença. Quando você tem um time tão bom tecnicamente como o Palmeiras é, e o adversário com jogador a menos, você consegue, você tende a criar mais oportunidades e ganhar o jogo, fazer gols e ganhar os jogos. E foi isso que aconteceu. A Júlia Bianchi fez o gol da virada aos 19 minutos, e no final da partida, a Sochor deu números finais ao placar com o 4º gol. Palmeiras que está muito bem no Campeonato Brasileiro Feminino, está na segunda colocação, perde para a Ferroviária nos critérios de empate. A Ferroviária tem um saldo de gols melhor e também está empatado junto com o Corinthians, que tem um saldo de gols menor que o do Palmeiras. Então, Ferroviária, Palmeiras e Corinthians estão empatados com 10 pontos, mas por conta de saldo de gols a ordem é essa. Mas o Palmeiras está muito bem, lembrando que o formato do campeonato feminino os 8 melhores se classificam aí para o turno único, os 8 melhores se classificam para as quartas de final, como era o Campeonato Brasileiro lá em 1997, 98, 99, até 2002, né? Quando em 2003 passa a ser pontos corridos, mas até 2002 o Campeonato Brasileiro masculino era assim, o feminino está nesse mesmo formato. E o Palmeiras que joga a próxima rodada contra o Flamengo, sexta-feira no Allianz Parque, às 20 horas. Logo deve começar a venda dos ingressos, então quem puder prestigiar, o Flamengo também montou um time muito bom, tá? É um dos favoritos e promessa de jogo muito bom aí nessa próxima rodada do Campeonato Brasileiro Feminino. Então apoiem, prestigiem o futebol feminino, porque o crescimento dele depende também de todos nós, beleza? Bom, vamos encerrando aqui o programa, lembrando a vocês de que o canal hoje tem vídeo, tem live às 21 horas com o Paulo Massini, o Marada, o William Correia e convidados, tá? Então, acompanhe Palmeiras 1, 2, 3, 4 às 21 horas. Fiquem ligados aqui no canal. E para você não perder esse programa, não perder o ao vivo, você poder fazer perguntas pelo chat, lembre de mandar o superchat, que ajuda bastante o canal. Você pode se inscrever aqui no canal e ativar o sininho. Ativando o sininho, a hora que começar a live, você fica sabendo e aí você pode acompanhar ao vivo um belo de um bate-papo, onde devem ser debatidos diversos temas, inclusive essa questão de onde será o segundo jogo da final do Campeonato Paulista. Beleza? Então fiquem ligados aí, se inscreva no canal, ative o sininho para você receber essas notificações e poder acompanhar ao vivo o programa.
Deixe seu like aqui nesse vídeo, ajuda bastante também o YouTube a recomendar o canal do Massini para outros palmeirenses, porque é como a gente sempre fala, aqui você tem pelo menos uma hora de Palmeiras por dia, e você não vai ter isso em televisões, em canais de televisão, você não vai ver isso nos programas de televisão, nem nos de rádio, tá? Então aqui é uma hora de Palmeiras pelo menos por dia, assim como outras mídias palestinas, nós fazemos um trabalho para tentar levar o melhor de Palmeiras para vocês, beleza? E se você tiver condição de apoiar o canal, se tornar um apoiador financeiramente, aqui na descrição tem o link de como fazer, e aí você pode, dependendo do valor que você contribuir, ser chamado para as lives aqui do canal. Lembrando que toda semana tem a live com os apoiadores. Beleza? Agradeço a todos aí pela audiência e nos vemos amanhã no Jornal do Meio-Dia às 11h30. Beleza? Um grande abraço a todos e até mais.